Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui na no nosso terceiro estudo, né, sobre o tema Resgatando o Fundamento Apostólico. E hoje, conforme havíamos programado, estaremos fazendo o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes de iniciar o estudo da carta propriamente dita, nós vamos ver um pouco do fundo histórico, né? O que estava acontecendo nessa ocasião, para que se tenha uma condição melhor de entender, né, o enredo, os assuntos tratados na carta. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita na década de 50, tá bom? Cerca de 56 depois de Cristo. E Paulo havia fundado a igreja em Corinto cerca de 5 anos antes, ou seja, essa igreja tinha 5 anos de fundação quando ele escreveu essa carta. Então, quando Paulo chegou em Corinto, ele havia saído recentemente de Atenas, né, onde fez aquela pregação, usando como ponto de partida a imagem que os gregos fizeram ao Deus desconhecido. E daí então ele foi para Corinto, e quando chegou em Corinto, nessa época Paulo ainda não tinha sustento, entende? Não tinha nenhuma igreja que havia se comprometido com ele, conforme ele diz, no sentido de dar e receber. Apenas Filipos fazia isso, mas ainda não era aquela coisa frequente, constante, sabe? Permanente. Então o que aconteceu? Paulo chegou em Corinto, e em Corinto ele teve contato com um casal. Esse casal era Áquila e Priscila. Áquila e Priscila haviam chegado recentemente de Roma, porque o imperador Cláudio havia determinado que todos os judeus saíssem de Roma. Expulsou os judeus da capital do império. E como Áquila e Priscila eram judeus, eles então se dirigiram a Corinto. E lá em Corinto, por providência de Deus, eles tiveram contato com Paulo. Nós não sabemos, a Bíblia não menciona, não fala nada sobre o fato de Áquila e Priscila já serem cristãos ou não. Tudo bem? Então nós não temos como dizer isso. Mas o fato é que Paulo conheceu esse casal, e esse casal tinha uma profissão que também o Paulo entendia, que era o que? Fabricar tendas. Então aí Paulo se juntou com eles, né, se uniu com eles, foram morar no mesmo imóvel, no mesmo ambiente, e ali eles moravam e trabalhavam. Faziam o quê? Produziam tendas, construíam tendas. Perfeito? E aí então, com o apoio de Áquila e Priscila, na questão do sustento, em primeiro lugar, Paulo pôde então dedicar um tempo, né, do período dele, do dia a dia dele, para anunciar o evangelho. Então, como que ele fazia? Ele trabalhava para se manter, né, trabalhava com as mãos, ele gostava de enfatizar, e visitava a sinagoga. Então, é necessário que entendamos o seguinte: quando Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga, onde se reuniam os judeus. E ali, então, Paulo ia com o intuito de anunciar Jesus e de conduzir aqueles judeus, os chamados compatriotas dele, à fé cristã. E em Corinto não foi diferente. Então, Paulo começou a ir na sinagoga, né? E ali na sinagoga começou a anunciar Jesus. Houve uma aceitação dessa mensagem. Inclusive Crispo, que era o líder da sinagoga, né, o chefe da sinagoga, se converteu a Jesus. E aí, além de Crispo, veio outro chamado Tício Justo, e uma quantidade de pessoas que a Bíblia não menciona quantas são, né, e nem a origem delas. Mas o fato é que, nesse momento aí, surgiu, então, um grupo de cristãos em Corinto.
Conforme também acontecia em todos os lugares, à medida que esse grupo de cristãos começava às vezes, crescer mais do que o grupo de judeus, eles se sentiam enciumados, os judeus se sentiam enciumados, e começava logo a perseguição. Tudo bem? Então, não foi diferente em Corinto. Então, quando Paulo começou a perceber que os judeus, né, resistiam e começavam a se opor à pregação do Evangelho de Jesus, ele então falou, bom, então eu me volto agora para os gentios. E Paulo, então, não se apresentou mais na sinagoga. Ele foi para a casa de Tício Justo, e ali, a partir da casa de Tício Justo, ele começou a pregar o Evangelho. Aí, o Evangelho voltado mais para a conquista do gentio do que propriamente do judeu. É claro que o judeu era sempre bem-vindo, né? Mas Paulo deixou de ir até a sinagoga para transmitir a palavra. Então, começou da casa de Tício Justo, desenvolveu o trabalho ali. Então, aí foi vindo, as pessoas foram vindo, foram se chegando, e a igreja de Corinto nasceu na casa desse homem. Entende? Então, nasceu na casa de Tício Justo, e dali ela começou a se espalhar por todos os lugares da cidade. É muito interessante a gente perceber que Paulo ficou em Corinto 1 ano e 6 meses direto. Então, 1 ano e meio ele ficou em Corinto. E não era comum ele passar tanto tempo assim numa cidade. Mas o interessante também é encontrar o motivo pelo qual isso aconteceu. Paulo, em princípio, não pretendia ficar lá 1 ano e meio. Mas, numa certa altura, ele recebeu uma mensagem. E essa mensagem veio do próprio Senhor. Então, Jesus se apresentou a Paulo e declarou para Paulo o seguinte, Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, eu quero, Paulo, que você alcance muitas pessoas aqui. Eu tenho muita gente que eu desejo incluir no meu rebanho nessa cidade. E cabe a você fazer isso. Então, é muito interessante, porque Deus sempre nos coloca como seus cooperadores. Deus tem um plano. Aí Deus fala, bom, e a quem é que eu vou confiar a realização desse plano? Entende? Essa pergunta Deus fazia na época de Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías se apresentou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E agora com Paulo em Corinto, Deus encontrou em Paulo esse instrumento, esse agente, esse aliado, para trazer à população de Corinto a fé cristã. É muito interessante, irmãos, a gente perceber a maneira como Paulo, e os demais apóstolos também, mas estamos mencionando ele especificamente porque ele é o autor dessa epístola. É muito interessante nós verificarmos a maneira como ele chegava num lugar, como chegava numa cidade. A postura de Paulo e dos demais apóstolos era a postura de um conquistador. Ele não chegava lá, vou abrir uma igreja. Não, eu vou conquistar essa cidade. Eu vou trazer essa cidade para o reino de Deus. Eu vou encher essa cidade com a palavra de Deus. É necessário lembrar que o desejo de Deus é que a palavra dele, o conhecimento dele, encha toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então você percebe, como é que as águas cobrem o mar? Ela cobre com abundância, assim, com uma quantidade absurdamente grande. Pois bem, é dessa forma que Deus diz que a sua palavra cubra, encha, ocupe toda a terra. Tá bom? E quem é que Deus usa para fazer isso? Os seus aliados em cada tempo da história. Então houve o tempo de Paulo, de Áquila, de Priscila, de Timóteo, de Silas, que eram os companheiros imediatos dele, mas houve também o tempo dos demais, como chegou o nosso tempo. Hoje é nossa responsabilidade fazer a mesma coisa que ele fez. É justamente por isso que nós temos voltado ao estudo das epístolas, né? Porque ali nas epístolas está o quê? Está o fundamento apostólico.
E também nós sempre vamos para o livro de Atos, porque o livro de Atos mostra o andamento, sabe, dessa conquista. Então nós podemos perceber que quando Paulo chegou lá, e isso é descrito por Lucas em Atos capítulo 18, então ele se hospedou com Áquila e Priscila, começou no seu evangelho, ia pregar na sinagoga, e depois, quando a porta da sinagoga se fechou devido à rejeição dos judeus, ele se conduziu a Cadício Justo, e dali a igreja experimentou um extraordinário crescimento. Porém, irmãos, passado aquele ano e meio, Paulo, deu por concluída a sua tarefa de fundar aquela igreja. Então, estabeleceu uma liderança, né? Ele sempre tinha o seguinte roteiro. Uma vez fundada e estabelecida a igreja, era eleito um bispo ou presbítero para cuidar daquela igreja, para alimentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas. E ele então partia para uma nova conquista. Tudo bem? Então, assim, a Bíblia não menciona quem foi esse homem que Paulo deixou para cuidar da igreja de Corinto, mas pelo cuidado que ele tinha, a gente percebe que ele colocou alguém. Interessante que mais adiante Paulo ele se reporta a um relatório que ele recebeu de uma Chloe ou Chloé. E esse relato desse homem pode indicar que ele era esse líder da igreja de Corinto. Presbítero, um bispo, não sabemos. E então estava relatando as situações que ele estava vivenciando e buscando um parecer de Paulo, uma orientação, respostas. E, na verdade, esse livro as Epístolas de Paulo aos Coríntios é uma sucessão de respostas. A primeira situação que Paulo coloca, né, nessa carta é justamente a questão, uma resposta ao relatório de Chloé naquilo que dizia respeito ao problema da divisão da igreja. Cedo começou esse problema na igreja. Aí Paulo dizia, uns dizem que eu sou de Paulo, outros que eu sou de Pedro, outros que eu sou de Apolo, e alguns, eu sou de Cristo. Eu falo, mas o que está acontecendo? Está Cristo dividido? Por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Fostes batizados no nome de Paulo ou de Pedro? É claro que não, né? Então ele procura conduzir esse rebanho disperso, dividido, fracionado, né? Num único rebanho, em volta do Salvador, em volta de Jesus. Tudo bem? Então você percebe que o primeiro assunto que Paulo vai tratar é justamente a questão dessa divisão, que é acima do normal, é gravíssima na igreja de Corinto, e depois ele vai tratar de outras questões também que constam nesse relatório aí de Chloe ou de Chloé, tá bom? E na questão dessa divisão, ele vai mostrar que essa divisão não está apenas em atribuir a alguém um papel assim acima daquele que é o papel de um servo. Qual que é o papel de um servo? É servir, obedecer, é cumprir aquilo que foi determinado pelo Senhor. Simples assim. Paulo falou, por exemplo, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, quem é que deu vida para a semente? Quem é que fez a semente se abrir e frutificar? Quem é que fez a semente crescer e se transformar numa árvore? Quem é que levou essa árvore a produzir frutos? Deus. Então, o que eu fiz? Eu só lancei a semente. O que Apolo fez? Ele só regou a semente que eu lancei. Então, nem Apolo e nem Paulo fizeram coisa alguma. Deus fez tudo. Por quê? Porque concedeu vida à semente, fez com que a semente germinasse, nascesse e frutificasse. Então você percebe que no decorrer da epístola, ele procura mostrar o seguinte: Deus é suficiente, Deus é pleno, Deus é completo, Deus é total. Deus não precisa de auxílio de ninguém. Ele quer
nos atrair para si, Ele quer conquistar o nosso apoio, o nosso auxílio, a nossa cooperação, não porque Ele precise, de jeito nenhum, mas Ele quer, para que Ele quer que nós nos sintamos participantes de algo glorioso, extraordinário, sabe? Algo assim que extrapola qualquer sonho, ou qualquer desejo, ou qualquer inspiração que nós possamos ter. É isso que Deus deseja. Ele quer que nós sejamos participantes dessa obra gloriosa e grandiosa que Ele tem para fazer na terra. E os apóstolos, eles perceberam isso e caminharam justamente nesse ritmo, nesse alinhamento com Deus. Entende? Nessa compreensão do sublime propósito de Deus e na plena disposição de poder desfrutar de tudo isso. Seja muito bem-vinda, minha amiga Maria Moura. Que a palavra de Deus permaneça e frutifique extraordinariamente na sua vida e na vida das demais pessoas, em nome de Jesus. Então, aí o que acontece? Nós estamos justamente vivendo um momento em que é necessário que cada cristão assuma o seu verdadeiro papel. E qual é o papel que a igreja precisa resgatar com pressa, muita pressa? A realidade, a verdade de que cada cristão é um sacerdote, de que cada cristão é um intercessor, de que cada cristão é um adorador e de que a cada um de nós cabe a tarefa da grande comissão. Não tem como nós passarmos essa tarefa para ninguém, não tem como delegar essa tarefa para ninguém. Porque nós já recebemos essa tarefa por delegação do nosso Senhor. Ele recebeu e passou para nós. Mas nós não podemos passar para outros. Nós devemos fazer a nossa parte e mostrar, sim, pelo nosso exemplo, pela nossa diligência, pelo nosso zelo, aquilo que o outro pode fazer, imitando, fazendo igual. Ou, em outras palavras, reproduzindo, o discipulado que recebemos na vida dos nossos futuros discípulos. Amém? Então você percebe que Paulo tinha muito claro que a função dele era semear. E ele ficava contente de ser um semeador. Paulo estava ciente de que a função de Apolo era regar, era cuidar da semente que foi lançada para que ela germinasse, crescesse e desse fruto. E ele falou que tanto aquele que semeia quanto aquele que ceifa vai receber galardão. Então o galardão deles estava garantido. Agora, isso não porque eles tivessem feito algo, sabe, que Deus não poderia ter feito, ou que Deus dependia deles para ser feito. Não, ele não depende de nós. Ele é suficiente. Mas ele quer contar conosco como quando a gente está, sabe, como um filhinho pequeno. Eu me lembro quando a Daça era pequena, 2, 3 anos. De repente a gente precisava fazer alguma coisa, que exigisse força e tal. E eu falava, princesinha, vem ajudar o papai. De repente era daquelas portas de correr, sabe? De aço. Então chamava ela para me ajudar a abrir a porta. E ele ia lá, pegava o comando assim, força aí, vamos lá, ajuda o papai. E ela ficava super contente de poder estar me ajudando. Não é que eu dependia da força dela, mas é que me fazia profundamente feliz, realizado, satisfeito, poder dar para ela aquela oportunidade de dizer, eu ajudei o papai a abrir essa porta. Assim é Deus conosco, irmãos. Nós somos eternas crianças do nosso Pai. Então ele tem prazer em que nós façamos parte dos seus planos e projetos, ainda que a gente não possa, na verdade, fazer coisa alguma. Amém? Paulo, nesse momento, irmãos, vai colocar uma situação que não pode ser esquecida por nós jamais. Ele vai dizer lá no capítulo 15 que a nossa salvação, ela veio através da morte e da ressurreição de Jesus. E onde foi essa morte e ressurreição? Foi na cruz. Então Jesus entregou a sua vida na cruz, no Monte Calvário, no Monte Gólgota.
E ali, então, naquele monte, ele foi crucificado, né? E depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Então, tanto a morte de Jesus nos incluiu nela, nós morremos com Jesus, quanto a ressurreição de Jesus, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, para nunca mais provar a morte, para ter a vida eterna dentro de nós. Mas entendam bem, a questão seguinte é assim, para que Jesus fez tudo isso? Então a Bíblia também deixa claro que Jesus fez tudo isso para ser Senhor, de tal maneira que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Ele que morreu e ressuscitou por nós. Então, em outras palavras, Jesus deu tudo por nós. E agora Jesus deseja que nós estejamos reconhecendo Ele em todas as áreas da nossa vida, que nosso tudo seja consagrado a Ele para o seu propósito. É isso. Deus não aceita menos do que isso. Assim como menos do que tudo que Jesus tinha para oferecer não seria suficiente para a nossa salvação. É por isso que ele ofereceu a vida. É por isso que ele ofereceu a última gota do seu sangue, porque tinha que ser tudo. Só que agora nós devemos devolver tudo a ele, reconhecer ele como dono de cada uma das nossas faculdades, das nossas condições, dos nossos talentos, das nossas capacidades, do nosso tempo, de tudo. É tempo de estarmos voltando para Deus dessa maneira, com intensidade, com profundidade, e que isso seja cada vez maior em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, minha mana querida. Que Deus te abençoe mais e mais. Então, e daí o que acontece? Ele então coloca a mensagem da cruz como o centro disso, como o antes e o depois. E ele mostra nessa epístola que o objetivo da cruz na vida do cristão é realmente ser um divisor de águas entre o antes da cruz e o depois da cruz. E como que ela vai ser esse divisor? É justamente com o cristão, a partir do momento que ele assume a sua morte em Cristo Jesus e assume a ressurreição dele em Cristo Jesus, ele agora entende que o desafio da vida dele é viver uma nova realidade, uma nova vida em Cristo Jesus. E isso é feito através da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Não é por mérito de ninguém, não é porque nós tenhamos procurado a Deus, ao contrário, Ele nos procurou e nos achou. Ele nos achou e nos resgatou, Ele nos resgatou e nos transformou. E essa palavra, essa mensagem, tem o propósito de mudar totalmente a nossa vida. Seja muito bem-vinda, toda minha prezada irmã querida, em nome de Jesus. Então, ele tem o propósito de mudar total e completamente a nossa vida, de tal maneira que não haja espaço em nós para nenhum tipo de divisão, que não haja espaço em nós para nenhum tipo de ídolo, sabe? E quando se fala em ídolo, não é a imagem, não é a escultura, não. Atrás de cada imagem tem demônios. É isso que Paulo vai mostrar no capítulo 8 dessa carta aos Coríntios. Então ele diz que quando alguém tem algum sacrifício feito a um ídolo, na verdade quem recebeu o sacrifício não foi o ídolo. O ídolo não existe, o ídolo é nada. Mas o que está por trás do ídolo, sim, ele recebe aquilo, né? Ele se satisfaz com aquilo, ele se agrada daquela atitude, porque aquilo dá mais poder para ele. Entende isso? Então eles se alimentam da honraria, das oferendas que as pessoas oferecem para eles. Tudo bem? Então ele vai dizer claramente isso. E é necessário que a gente tenha bem claro, bastante firme na nossa mente, que nós não podemos, como homens e mulheres resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, deixar espaço para nenhum outro tipo de ser que receba qualquer tipo de devoção ou atenção como se fosse uma divindade. Amém? Então isso é muito, muito importante. E é necessário também entender que o propósito da cruz na nossa vida
é nos atrair para fora desse ambiente do mundo de tal maneira que nós sejamos astros que brilham, que iluminam, e que através do nosso brilho, da luz que se manifesta através de nós, estejamos atraindo muitas e muitas vidas ao nosso Salvador e Senhor. Amém? É nesse sentido que Jesus falou com os discípulos que eles deviam agir de tal maneira que os homens vissem as boas obras deles e glorificassem ao Pai que está nos céus. Então, essa é a vontade do Senhor, que nós vivamos a nossa vida na terra dessa forma, dessa maneira, de tal maneira que o nosso viver aqui resulte em glória, honra e louvor para o nosso Senhor. Amém? Então você percebe que nesses capítulos iniciais, basicamente do capítulo 1 até o capítulo 7, vai falar justamente desses problemas, dessas dificuldades aí da igreja de Corinto, e Paulo vai indicar uma forma, né, um jeito, uma maneira de eliminar esses problemas. Então, como que se elimina o problema da divisão? É com uma entrega total e completa ao senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus não tem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, não tem rico nem pobre, não tem preto nem branco, todos são um. Jesus eliminou toda a inimizade, toda a barreira de separação. De todos os povos ele fez um só. Diante do trono de Deus estarão povos de todas as línguas, povos, nações, de toda a terra. Então nós devemos assumir esses valores e eliminar todo tipo de preconceito, todo tipo de barreira, todo tipo de divisão, todo tipo de facção. Nós estamos na terra, irmãos, para reconciliar o homem com Deus. Nós estamos na terra para atuar como pacificadores. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É justamente por isso que a divisão não cabe, nem na nossa vida em família, nem na igreja, e não cabe nem na sociedade. Aqueles que querem produzir divisão são filhos do diabo, são filhos das trevas. E quando alguém que, supostamente é filho de Deus, que se apresenta como filho de Deus, mas trabalha pela divisão, ele, na verdade, é filho do diabo. E a Bíblia vai dizer bem claro isso lá, que aqueles que provocam divisões são o quê? Filhos, agentes do diabo. Estão a serviço de Satanás para a destruição do reino de Deus. Lembra como Jesus falou? Toda casa dividida contra si mesma, ela vai acontecer o quê? Ela será destruída. Toda a casa. E quando diz toda a casa, envolve também o reino de Deus. Então, quando nós aceitamos esse tipo de divisão no reino, partidarismo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano e tal coisa, nós estamos comprometendo o avanço, o fortalecimento e a expansão do reino de Deus em toda a terra. Exatamente, o ídolo nada é no mundo. Nada, nada, nada. Amém? Muito bem. Então, logo depois que Cloé, né, faz o relato dessa divisão e dos problemas que isso gera, né? Por quê? Porque, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, então eu só vou ouvir o que esse diz. Eu só vou dar atenção para o que esse fala. Não. Não cabe isso na Igreja de Jesus Cristo. Na Igreja de Jesus, nós temos que dar ouvido àquele que fala, inspirado pelo Espírito Santo. E como vamos identificar aquele que fala inspirado pelo Espírito Santo? É aquele cuja palavra confirma aquilo que está revelado nas Escrituras. Simples assim. Deus pode dar orientações específicas? Pode e faz isso constantemente. Mas jamais essas orientações específicas podem contradizer, contrariar ou se opor à verdade revelada na palavra de Deus que nós temos como fundamento apostólico. Amém? É justamente por isso que o nosso desafio aqui é resgatar esse fundamento.
é buscar, sabe, as raízes, as origens, as bases desse fundamento e trazer para a nossa realidade presente. Amém? Para que aquilo que fizeram, sabe, há 2000 anos atrás, nós façamos hoje. Exatamente isso. O mesmo poder, a mesma graça, a mesma unção, a mesma sabedoria, o mesmo nível de obediência, a mesma profundidade de amor, a mesma intensidade de conhecimento, a mesma comunhão fina com Deus, nós precisamos ter hoje. Precisamos que se manifeste na nossa vida hoje, porque é disso que o mundo precisa para se encontrar com o Salvador e para recebê-lo como Senhor de suas vidas, em nome de Jesus. Aí, nesse momento, ele fala o seguinte, ele fala, irmãos, a sabedoria do mundo, ela jamais vai conduzir o homem à verdade, jamais vai conduzir o homem à revelação de Deus, ao conhecimento de Deus. Então, como pela sabedoria humana o homem não conheceu a Deus, aprove a Deus, agradar a Deus, salvar o homem através da loucura da pregação. Seja muito bem-vindo, meu amado pastor Evanildo. É um prazer ter o Senhor comigo aqui, em nome de Jesus. Então, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E por que a loucura da pregação? Porque o homem pensa, como que pode ser isso? Como que eu, que nasci em 1960, 1970, 1980, posso ter morrido com Jesus na cruz do Calvário e se eu nem era nascido? Como que eu pude ressuscitar com Jesus ao terceiro dia, sendo que eu nem sequer pensava em existir, nem sonhava em existir? Então, aí que está o ponto dessa loucura da pregação. Loucura da pregação. É loucura por quê? Porque está acima da nossa capacidade de compreender. A nossa mente não consegue alcançar. Isso a Bíblia chama de mistério. Então, o nosso Deus é um Deus de mistério. Deus se agrada em guardar as revelações mais preciosas para aqueles que buscam diligentemente por essas revelações. Ele se agrada e tem prazer nisso. E é justamente esse o sentido que tem quando Paulo fala que foi revelado o mistério do Evangelho. Esse Evangelho que esteve oculto até então, mas agora pela revelação de Jesus ele foi o quê? Trazido à luz para toda a humanidade ver e conhecer. E para fazer com que essa luz brilhe, ilumine, resplandeça e transforme a nossa vida à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Muito bem, conforme a minha amada esposa disse, Deus se importa com as raízes, exatamente as raízes, as coisas mais profundas. Muitas coisas, irmãos, entendam bem o que eu vou dizer para vocês. Muita prisão, muita catividade de Satanás na nossa vida entrou na nossa vida porque nós demos uma brecha. E quando a gente fala de raiz, está falando do ponto de nascimento dessa brecha. Muitas árvores perniciosas, malditas, nasceram na minha vida e na sua vida, e na vida de cada ser humano que vive na terra. E o diabo foi lá e plantou essa árvore. E eis a grande questão, por que a cruz de Jesus é extraordinariamente poderosa e eficaz? Porque é ela que arranca toda a raiz, toda a árvore que o Pai Celestial não plantou, arranca até a raiz. E aí surge uma nova árvore, que vai gerar uma nova vida, que vai trazer novos frutos, e que vão poder ser semeados na vida de milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. Então é justamente isso que a palavra de Deus tem trazido para nós. Amém? E é justamente nesse sentido que Paulo diz, então, irmãos,
Para você perceber como que é a coisa, você pode ver, não são os mais sábios segundo o mundo, ou os mais, né, poderosos ou imponentes, que são resgatados, que vêm para o Evangelho. E isso é um fato, né? É um fato. Você percebe que desde a época de Jesus, aqueles que vinham a Jesus eram geralmente das classes mais desprezadas, digamos assim, né? Da classe sofredora mesmo, dos explorados. Imagina, qual rei se aproximou? Nenhum. Qual governador que se aproximou? Nenhum. Qual cônsul ou embaixador? Nenhum. Só que o povo simples vinha em multidões para ouvir Jesus e para receber tudo aquilo que Jesus tinha para conceder para eles. É por isso que Jesus falou, deixava claro, né? Assim, aos pobres é anunciado o evangelho. Por quê? Não é que o evangelho não pode ser recebido pelo rico? Pode sim. Mas é que o rico se apega à sua riqueza, ele confia na sua riqueza. Ele está doente, confia que a riqueza pode promover sua cura. Ele está com uma crise, com um problema, acredita que a riqueza pode resolver o problema. É uma opção que ele faz. Já o pobre, ele tem uma abertura maior para Deus, porque a necessidade dele de um socorro é muito maior. E ele sente isso na pele. Então é por isso que eles vêm em grande número para o Senhor. Mas também é um fato seguinte, que quando uma palavra como essa vem, aquele mais sábio, aquele que estudou mais, ele vai colocar mais barreiras, entende? Vai colocar mais obstáculos, vai colocar mais objeções a essa palavra. E aquele de um entendimento mais simples, não. Ele, por incrível que pareça, ele tem mais facilidade de compreender as coisas mais profundas do que aquele que confia no seu próprio entendimento. Na verdade, essa é a tônica, tá? O fato é o seguinte, é que aquele que estudou muito, que buscou muito conhecimento, muitas vezes ele se estriba no conhecimento que tem e rejeita aquilo que vem além, acima, né? Que não combina, que não se encaixa naquilo que ele já conhece. E isso é um grande risco para essas pessoas. É por isso que Paulo fala, então, você pode perceber que Deus escolheu as coisas simples para confundir Deus escolheu as coisas vis para confundir as preciosas, as grandes, as importantes, as imponentes, as que se acham. E é justamente por isso, porque Deus não quer que ninguém se glorie diante dele. Eu recebo com prazer, Simone, a sua presença na nossa live. A você, ao Pascoal, Marisa e toda a família, aí em Paulo Afonso, receba a glória do Senhor na casa de vocês, em nome de Jesus. Também a minha princesinha, a Daça. É muito bom contar com você nesse momento, meu tesouro. Que Deus te abençoe em todo o tempo. Então, e daí, quando Paulo chega, né, mais adiante, ele vai justamente contrapor essa sabedoria humana à sabedoria de Deus. E vai dizer que a sabedoria, a loucura de Deus, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Isso é um fato. É um fato inquestionável. Por isso também ele vai dizer, antes seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Mas aqui, quando chegamos nesse capítulo 2, acontece um negócio muito, muito glorioso, que está justamente do capítulo 2 inteiro. Mas eu quero enfatizar com você, principalmente dos versículos 9 até o 12, porque esse texto é precioso demais, é glorioso demais. Olha só o que ele diz. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, para que compreenda, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles a quem ama.
E Deus revelou essas coisas a nós pelo seu Espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, investiga, vai fundo. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito de homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Isolde, minha preciosa irmã, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu tenho ministrado dizendo que os 3 verbos mais importantes da nossa vida é conhecer, obedecer e confessar. E é justamente disso que está se falando aqui. Nós não conhecemos, nós não conseguimos enxergar a grandeza e a glória daquilo que Deus tem preparado para nós. Detalhe, nem na vida presente e muito menos na eternidade. Nós não conseguimos, sabe, entender a amplitude disso. Porém, o texto declara o seguinte, que o mesmo Espírito que perscruta todas as coisas, que vai fundo nas próprias profundezas de Deus, é enviado para estar conosco, para nos conduzir a toda a verdade, conforme Jesus falou, e para trazer para nós, para o nosso entendimento, revelar pela revelação tudo aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não tem que pagar nada. Não tem que trocar por nada. Tem apenas que receber por fé. Quando Maria recebeu a promessa que seria mãe do Salvador, ela não tinha nada a fazer, não tinha ação nenhuma a tomar. A única ação dela é o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Só. E é justamente isso que cabe a mim e a você fazermos no nosso tempo presente. Eu estou aqui, Senhor. Sou teu servo. Que a tua palavra poderosa, eficaz, que jamais volta vazia, que nunca cessa seus efeitos, que mesmo que o céu e a terra passe, ela jamais passará, que ela faça tudo que é da tua vontade que seja feito na minha vida. Se você crê nisso, se você concorda com isso, diga o seu amém. E faz mesmo, Senhor, isso na minha vida. Opera em mim tudo aquilo que é da tua vontade operar, que é da tua vontade fazer. Cumpre em mim todo o teu bom e tremendo e glorioso propósito. Declare isso diante do Senhor. Coloque aí mesmo o seu comentário. Faça desse momento um momento de confissão da sua dependência de Deus, para que a suficiência dele se manifeste na minha e na sua insuficiência, na minha e na sua incapacidade, na minha e na sua falta de condição, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, irmãos, é dos mais extraordinários que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma mina não apenas de ouro, mas de todo tipo de metal, mais do que precioso. A Bíblia diz, quando Deus fala aquela profecia extraordinária sobre o Ciro, né? Que Isaías fez 200 anos antes do homem nascer. Imagina. Deus já chamava Ciro pelo nome, já declarou que Ciro era servo dele, entende? Enfim, e o homem nem tinha nascido. E Deus falou, está no capítulo 42 de Isaías, eu tomo meu filho Ciro pela mão, meu servo, que fará toda a minha vontade. Olha só. E aí, quando esse homem veio, ele realmente fez o que estava no coração de Deus. Então, Deus, de antemão, preparou a mim e a você para sermos propriedade dele, agentes dele, servos dele, ministros de Deus, reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Amém? Porém,
Tudo isso é feito na minha vida e na sua vida pela ação do Espírito Santo. Não somos nós que fazemos. Nós nos dispomos, nós nos abrimos, nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós nos consagramos a Deus. Nós dizemos, Senhor, pode fazer tudo o que for da tua vontade de fazer em mim. E Ele é quem faz todas as coisas. Amém? É assim que funciona. Muito bem. Aí Paulo vai dizer, irmãos, que esses problemas aí de dissensões, de divisões na igreja, é justamente pela imaturidade dos irmãos. É o que ele fala no capítulo 3. Que aquelas expressões ali, eu sou de fulano, eu sou de ciclano e tal, de Pedro, de Paulo, de Apolo, é justamente fruto, expressão da imaturidade. Vocês precisam crescer, são crianças, precisam de leite. Eu não posso dar alimento sólido para vocês. Entende isso? Então, nós precisamos, irmãos, urgentemente, nos voltar para a leitura, para a meditação, para a busca do conhecimento na palavra de Deus, justamente para que deixemos, conforme diz a Bíblia em Efésios, de ser meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. O que significa isso? Significa que se eu não tenho firmeza, se eu não tenho postura em Cristo, se eu não conheço a palavra, eu sou levado de um lado para o outro conforme a moda, conforme aquilo que está na moda na igreja, conforme aquilo que está na moda na pregação. Não podemos fazer isso, em hipótese nenhuma. Nós temos um Senhor poderoso, um Senhor que conta conosco para realizar grandes coisas sobre a terra. E cabe a mim e a você estarmos prontos, preparados e disponíveis para Ele. Mas entende, Deus não vai fazer a parte que cabe a mim e a você fazer. O que cabe a nós fazermos? Cabe a nós lermos a palavra, cabe a nós compreendermos as promessas, cabe a nós confessarmos cada promessa e trazer para a nossa vida, cabe a nós observar tudo aquilo que a palavra diz, confessar a nossa incapacidade de obedecer a esta ou aquela disposição dela e clamar pelo socorro de Deus, pela ajuda de Deus, para que possamos vencer essas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Essas dificuldades, irmãos, elas estão presentes na vida de todo homem sobre a terra. E não muda na vida do cristão. O cristão continua vivendo e passando por situações muito complicadas. Porém, quando nós levamos essa nossa dificuldade diante de Deus, conforme ele diz, que todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, devemos levar ao conhecimento dele. Pedro fala, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o que Deus deseja é que nós usemos a palavra como um espelho. Eu vou ver aqui como que está. Então, eu vou me medindo com a palavra. E quando eu vejo que eu não estou atendendo a um princípio da palavra, a um critério da palavra, a um crivo da palavra, eu faço o que, Senhor? Em nome de Jesus, eu confesso isso. Eu confesso que não tenho feito isso, não tenho sido assim, mas eu quero. Então faz em mim, em nome de Jesus. Entende? Então, quando a gente fala de confissão, não é apenas aquela confissão para você ficar livre da dor. Não é isso. Quando a gente fala de confissão, irmãos, é a boa confissão. E o que é a boa confissão? É a confissão de todas as dádivas, de todas as bênçãos, de toda a força, de todo o poder, de toda a autoridade, de toda a posição gloriosa que Deus preparou para nós ocuparmos. Agora, como é que eu vou declarar isso? Como é que eu vou confessar isso? Justamente, quando teve a profecia do Ciro, Deus falou, eu te guiarei aos tesouros escondidos. Eu te guiarei aos tesouros das escuridades. E como é que Deus conduz o homem a esses tesouros escondidos? Aqui está a mina. É aqui, nesta palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós vamos procurar os tesouros escondidos. Lembra daquilo que eu falei? Que as revelações mais preciosas Deus guarda para aqueles que buscam diligentemente? Opa, exatamente.
as coisas mais gloriosas, mais profundas. Lembra dessas profundezas de Deus que ele vai revelar para nós? Vai revelar para quem? Clama a mim, ele diz, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Conforme tem Jeremias 33, 3. Então, Deus vai conduzir a quem? Aquele que busca. Deus vai dar para quem? Para aquele que procura. Deus vai dar para quem, irmãos? Para quem fala, eu quero mais de Deus. Na carta de Paulo a Filemon, Paulo fala, há mais bens em Cristo para serem desfrutados por aqueles que são de Cristo. São para nós, irmãos. Em Jesus nós recebemos tudo o que precisamos para esta vida e para a vida eterna. Tudo nós já recebemos. Então, há mais bens para você conhecer e para você se apropriar em Cristo. Amém? Muito bem. E aí, então, ele vai falando sobre a responsabilidade de nós como servos de Deus. Ele diz o seguinte, acontece o seguinte, eu coloquei como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre esse fundamento. É o que ele vai falar na sequência do capítulo 3. Outro edifica sobre ele, mas presta atenção, veja cada um como edifica. Por quê? Porque se você edificar com ouro, prata e metais preciosos, o fogo, os olhos de Deus que são como fogo, vão queimar as obras. Porém, o que é construído em ouro, prata ou metal precioso, o fogo não consegue destruir. Mas o que for construído com madeira, feno ou palha, vai o quê? Desaparecer. Então ele faz um alerta. Veja como você vai edificar. Edifique com o melhor material. Lembra? Como que eu vou edificar com material, o melhor material? Você pergunta. Conforme nós acabamos de dizer, aprofundando a sua busca e o seu conhecimento na palavra de Deus. Quanto mais fundo você buscar, mais preciosos são os tesouros que você vai encontrar e trazer para a sua vida. E à medida que você traz esses tesouros para a sua vida, você vai usar esses tesouros na construção que você está fazendo. Então é justamente assim que eu vou construir com o melhor material. Quem é que tem o melhor material para me dar? Deus tem o melhor material. E Ele quer me dar. Quer dar para mim, quer dar para você. Mas Ele só vai dar esse melhor material para quem busca com mais profundidade e com mais intensidade. Aí Ele vai dar. Vai conduzir esses tesouros escondidos e vai abrir as portas e comportas e derramar sobre a nossa vida. É muito grande, muito glorioso o que Deus está para fazer em toda a terra. Muito, muito grande, acima de qualquer sonho ou imaginação que eu e você possamos ter. Por mais que nós sejamos, sabe, que nós tenhamos sonhos de Deus. Nós não sonhamos nem um milésimo daquilo que Ele está para fazer sobre a terra. Mas você e eu podemos participar disso se estivermos devidamente alinhados com Ele e com a sua vontade, em nome de Jesus. Muito bem. Aí Paulo vai trazer uma situação muito complicada, né? Porque passa essa fase, irmãos, desse problema propriamente da divisão. E ele vai entrar numa outra situação graçava, que era um problema sério na igreja de Corinto, que era a questão da imoralidade. Corinto era uma das maiores metrópoles que tinha no Império Romano. Existem estudos que nessa época, né? O interessante, um negócio que eu preciso falar para vocês. Corinto já era uma grande cidade. Havia um rei, né, chamado Pirro, que foi o último rei cuja capital do reino dele era em Corinto. E no ano de 146 a.C., Corinto entrou em guerra com Roma. Roma ainda não era aquele poderio que se tornou depois, estava assim, numa fase de expansão, tá? Na fase de conquista. E daí então houve uma guerra entre Roma e o reino de Pirro, cuja capital era Corinto.
E daí então essa batalha se deu em 146. E nessa batalha de Pirro contra os romanos, o Pirro foi vencedor. O Pirro venceu a batalha. Entende? Só que aí, dessa vitória de Pirro, surgiu um verdadeiro provérbio, né? Um verdadeiro termo assim, bem complicado. O resultado dessa batalha passou a história com o nome de a vitória de Pirro. E a vitória de Pirro é uma vitória que as pessoas não querem. Ele venceu. Mas por que as pessoas não querem a vitória? Porque depois que Pirro foi declarado vencedor, ele declarou o seguinte, ele falou assim, mais uma vitória como essa e eu estou perdido. O que significa isso? Significa que o custo de Pirro para ter aquela vitória foi tão grande que a vitória não cobriu o custo que ele teve. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que Pirro tenha ido para combate com 100 mil soldados e enfrentou 50 mil romanos. E ele venceu. Ele destroçou, destruiu, matou todos os 50 mil romanos que vieram contra ele. Mas aí, quando terminou o combate, sobraram 1000 soldados dele. Foi vencedor? Foi. Os meus soldados dele estavam de pé, ele estava, sabe, seguro na posição dele, no trono dele. Mas e daí? Para vencer 50 mil soldados, ele precisou usar 99 mil. Ou seja, o custo que ele teve para obter aquela vitória era muito maior do que a vitória em si. Então, por isso que ele falou, mais uma vitória como essa e eu estou perdido. E foi um fato. No próximo confronto que teve, ele não teve a mínima condição de resistência. A cidade dele foi conquistada e totalmente destruída. Não sobrou nada, virou ruína. Só que o que aconteceu? 100 anos depois, um governante romano chamado Júlio César reedificou a cidade de Corinto. E como a cidade de Corinto tinha uma localização muito estratégica, sabe? Era muito bem localizada. Então logo se desenvolveu e se tornou uma grande cidade. Só para você ter ideia, na época de Paulo, a estimativa era que Corinto tivesse uma população de 700 mil pessoas. Isso é uma população absurdamente grande para uma cidade em tempos tão remotos. Tudo bem? Até hoje, uma cidade com 700 mil habitantes é uma grande cidade. Não é mais uma cidade média, é uma grande cidade. Tá bom? E essa é a realidade de Corinto lá, nessa época do ano 50 depois de Cristo, quando Paulo chegou lá e começou a igreja. Beleza? Muito bem. Só que nessa cidade, devido justamente a muita facilidade, a muitos recursos, a muitos bens, chegava gente de todo lugar do mundo, né? E isso gerava todo aquele problema que a gente conhece. Exploração sexual, um grande número de prostitutas, um grande número de meninas, sabe, novas, que se tornam pessoa de ninguém ou pessoa de todos, entende? Enfim. E quando a igreja começou, essa imoralidade que havia na cidade contaminou a igreja. E aconteceu na igreja de Corinto que um rapaz se relacionou com a esposa do próprio pai. Aí quando Chloe fez o relatório desse acontecimento para Paulo ficou muito indignado. Primeiro, com a ocorrência disso. Falou, acontece o seguinte, nem entre os povos que não conhecem a Deus se ouve falar de um absurdo desse, de uma coisa tão grave, tão vil como essa. E como que isso vai acontecer na igreja? E ele falou, e eu estou abismado, porque vocês não tomaram providência nenhuma com a pessoa que provocou isso. Então, Paulo determina no capítulo 5 que essa pessoa seja devidamente disciplinada pela igreja. Tudo bem? Beleza. Só que nesse momento ele fala de outros tipos de imoralidade. Então, Paulo declara que quando um homem, um cristão, arrasta o seu irmão a um tribunal de homens ímpios, ele também está fazendo alguma coisa que não condiz com a vida cristã.
Então, Paulo condena justamente a demanda judicial de um cristão levando o outro a um tribunal para rever alguma coisa, para obter um direito que muitas vezes, é ele que provocou o erro. Então, Paulo quer dizer o seguinte: muitas vezes aquele que provocou o prejuízo ainda arrasta o outro para a justiça. Nós vemos isso acontecer. E isso Paulo diz que não deve acontecer na igreja de Jesus. Na verdade, ele diz que na igreja deve ter alguém da própria igreja para julgar essas questões e resolver. Entende? Então ele fala: será que não tem no meio de vós nenhum sábio que possa julgar essas coisas? Vocês não sabem que os cristãos vão de julgar o mundo inteiro? Vocês não sabem que os cristãos vão de julgar os anjos? Quanto mais as coisas mínimas desta vida. Então, realmente, ele lança em rosto essa falta de postura e de visão que a igreja deve ter e manter, né, na sua administração, inclusive da vida civil. Tá bom? Muito bem. Mas ele avança, ele diz o seguinte, que o nosso corpo não foi feito para imoralidade. E aqui ele vai enfatizar mais a imoralidade sexual mesmo. Tanto é que ele fala como que o corpo, que é templo do Espírito Santo, vai se unir ao corpo de uma prostituta, de uma meretriz. Vai ter uma relação ilegítima diante dos olhos de Deus. Então ele diz isso, ele fala, acontece o seguinte: se você faz isso, você vai estar desonrando o grande valor, o grande propósito que Deus deu para o nosso corpo, como tabernáculo, como templo, como santuário do Espírito Santo. E aí sim, no capítulo 7, né, chega aquelas famosas questões sobre a questão, já que chegou nesse pé, tá, mas todo tipo de relação sexual é ilícita? Não. A relação sexual é lícita, desde que praticada com a bênção de Deus entre um homem e uma mulher que decidiram viver um para o outro. E declarar isso diante de muitas testemunhas numa cerimônia chamada o quê? Casamento, matrimônio. Hebreus 13, versículo 4 diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos impuros e adúlteros Deus o julgará. O que significa isso? Significa que aquilo que o homem não deve fazer fora do matrimônio, no matrimônio é legítimo. Amém? Então ele fala: venerado seja entre todos o matrimônio o leito sem mácula. O que é leito sem mácula? É aquele leito limpo, sem culpa, sem traição. Amém? Mas existem outras questões sobre o casamento, né? Então, no decorrer do capítulo 7, vai dizer o seguinte: olha, acontece o seguinte, eu sugiro para vocês, né, que vocês abram mão dessa experiência que ele está falando para os homens. Ele sugere isso. Nós não sabemos exatamente por que ele sugere isso, mas o que a gente consegue, sabe, apreender disso é que provavelmente ele tenha tido uma relação conjugal muito traumática, que depois não queria nem saber de um novo relacionamento. Porque ele enfatiza categoricamente que seria melhor que o homem não tocasse em mulher. Mas, se não for possível se conter, né, se não conseguir resistir ali aos impulsos da carne, então ele coloca o seguinte: é melhor casar do que viver abrasado. Então Paulo, na verdade, no capítulo 7, coloca o casamento como o menor dos males. Porque ele vai dizer várias situações que, de certa forma, não impede. Por exemplo, ele diz: se você quer se dedicar a Deus, é melhor permanecer solteiro. Por quê? Porque você permaneceu solteiro e tendo a visão clara da fidelidade a Deus, nota bem, não para viver pecando, mas para viver em santidade. Se você é solteiro e deseja se consagrar a Deus, você está fazendo a melhor escolha, porque você não vai ter preocupação com a mulher nem com filhos. Você vai ter preocupação só de agradar ao Senhor. E da mesma forma a mulher, ele fala. A mulher também. Não precisa agradar o marido, não precisa, sabe,
ver formas de... Não, vai agradar só ao Senhor e a ninguém mais. Agora, o casado não pode se dar esse luxo. O casado vai ter que conciliar, agradar ao Senhor e também agradar ao seu cônjuge. Isso ele coloca de maneira muito clara. Só que ele diz que exatamente aquilo que é proibido, que não é permitido entre solteiros, entre aqueles que não são cônjuges, que não estão nesse matrimônio, nessa aliança matrimonial, aquilo que é proibido para essas pessoas, na verdade, no casamento se torna o quê? Dever. Então ele coloca assim, como se o homem assumisse uma dívida com a mulher e a mulher assumisse uma dívida com o homem. E é o seguinte, não fiquem devendo. Né? Não fiquem devendo. O seu corpo não pertence mais a você, pertence ao seu cônjuge. E o corpo do seu cônjuge pertence a você. Então, ele coloca de tal forma que tudo aquilo que é proibido ou indecoroso fora do casamento, no casamento passa a ser não apenas permitido, mas absolutamente necessário. Amém? O capítulo 8, né, conforme já mencionamos, Paulo vai dizer justamente aquela questão dos sacrifícios a ídolos, mostrando claramente que o ídolo em si não é coisa nenhuma, ele não tem poder nenhum. Ídolo, o significado da palavra ídolo é nada, nada. Então ídolo é nada. Porém, o que está atrás do ídolo. Por exemplo, uma pessoa fez uma determinada imagem. Aquela imagem não é nada. Pode ser de gesso, pode ser de ferro, pode ser sabe? De concreto, pode ser de metal. Não é nada. Porém, ele fez aquilo e consagra aquilo. Entendeu? E aí, então, um daqueles espíritos maus entram ali e se considera dono daquela coisa. Então, todo ídolo, ele tem atrás de si um espírito mau, que vai fazer o quê? Vai procurar conduzir as pessoas ao engano, a uma devoção, digamos assim, àquela imagem, e vai, com isso, prender as pessoas e conduzi-las à condenação. Amém? Aí chegamos no capítulo 9, né, onde Paulo vai falar sobre princípios do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele funciona por princípios. E um dos princípios que ele vai colocar aqui nesse capítulo é justamente o seguinte, que Deus, de maneira muito sábia, reuniu na igreja pessoas que vão se dedicar a fazer a obra dele avançar, que vão trabalhar em função do reino dele, e pessoas que vão fazer com que essas pessoas façam isso sem preocupações. Como que funciona isso? É justamente aí que vem a questão da instituição do dízimo. O dízimo, na verdade, não vem da lei. Quem declara que o dízimo vem da lei está faltando com a verdade. O dízimo vem muito antes da lei. O dízimo, não sabemos se ele era praticado antes, tá bom? Não sabemos. Mas o dízimo, por volta do ano de 2000, Abraão, que na época ainda era Abrão, depois de conquistar uma grande vitória, decidiu separar 10% do despojo. O que é o despojo? É tudo aquilo que ele conquistou do inimigo. Então, suponha que ele conseguiu, 10 talentos de ouro. Então ele pegou e separou 1 talento de ouro e entregou para o sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Bom, o fato de Abraão ter entregue esses 10% para esse sacerdote indica que provavelmente ele tenha visto alguém fazer isso antes. Né? Claro, não é impossível que isso tenha surgido do coração dele e tenha sido o primeiro a fazer isso. Mas também pode ser que ele tenha feito porque viu alguém fazer antes.
né? O fato é que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E Abrão, então, pegou aqueles 10% e entregou para Melquisedeque. E Melquisedeque proferiu uma bênção sobre Abraão. Então, esse é o sentido da entrega do dízimo. O homem reconhece que o sacerdote do Altíssimo deve receber esses 10%, é digno de receber esses 10%, né? É vontade de Deus que seja entregue esses 10% a esse homem de Deus, para que ele possa fazer o seu trabalho de maneira despreocupada. Então, Abrão fez isso. E aí, na sequência, descendentes dele fizeram isso. A gente pode ver que quando Jacó fugiu da casa de Isaac, né, o pai dele, porque ele havia enganado o irmão, mas ele falou, quando o meu pai morrer, no mesmo dia eu mato Jacó. Eu não vou matar Jacó enquanto meu pai está vivo, porque eu não quero causar essa tristeza para o meu pai. Mas é só ele fechar os olhos que acaba com a vida de Jacó. Rebeca, que era a mãe dos dois, ficou sabendo e falou, Jacó, foge, vai embora. Vai para casa do seu tio, lá em Harã, e fica lá, até passar o furor do teu irmão. Aí Jacó pegou e chispou, né? Foi embora para a casa do tio dele. Porém, devido à situação, à circunstância da saída de Jacó da casa do seu pai, de Isaac, Jacó saiu e não levou coisa nenhuma. Tanto é que quando ele foi passar a primeira noite, quando ele foi descansar, porque né, você já deve ter conhecimento disso, as viagens eram feitas a pé, o homem ia andando, claro, tinha aqueles que tinham camelo, perfeito. Tinha outros que faziam viagem em cavalo, normal. Mas a maioria da população fazia viagem a pé. Claro que na casa de Isaac havia animais, e de repente Jacó poderia até ter pego um. Mas por algum motivo, até pela pressa ou sei lá o que, ele acabou, ou porque não queria correr o risco de ter mais uma reclamação do Esaú de que tivesse roubado alguma coisa, né? Que pertencia a ele, Jacó saiu sem nada. E aí quando chegou a noite daquele primeiro dia, ele foi descansar, né? Andou o dia inteiro, agora à noite ele ia descansar e dormir. E aí acontece o seguinte, ele não tinha material para fazer uma cabana, né? Não tinha nada para forrar o chão, não tinha travesseiro para colocar sua cabeça. Então o que Jacó fez? Deitou no chão mesmo, no chão puro, e colocou a cabeça dele em cima de uma pedra. Fez uma pedra como travesseiro. Mas aí, quando Jacó adormeceu, ele teve uma visão. De onde ele estava, ele viu uma escada, né? Que depois ficou chamada de escada de Jacó, em que os anjos subiam e desciam. E quando Jacó acordou, olha, esse lugar é casa de Deus, Deus está presente aqui, eu não sabia. E quando Jacó então se levantou, ele fez uma declaração a Deus, Senhor, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me levar em paz para onde eu vou e me trazer em paz para a terra dos meus pais, se o Senhor me guardar e me proteger, me abençoar em tudo, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que eu receber, eu certamente te entregarei o dízimo. Pronto. Por que Jacó fez isso? Porque ele viu essa prática na vida de Abraão, que era o avô dele. Tá bom? Não sabemos, a Bíblia não fala sobre Isaac ter entregue o dízimo, mas nós acreditamos que ele tenha feito, por exemplo, do pai. Né? Então, aí você percebe o seguinte, que quando lá, 400 anos depois de Abraão, o povo de Israel saiu do Egito, Deus constituiu Israel como uma nação, e Moisés então instituiu, aí sim, ele instituiu o dízimo. E o dízimo era diferente do que se faz hoje. O dízimo era entregue pelo homem ali, né? Pela pessoa, pelo indivíduo, aos levitas. Entende? Então, os levitas. Quem eram os levitas? Os que cuidavam dos utensílios do templo.
cuidavam do louvor, cuidavam de montar e desmontar o tabernáculo, cuidavam de auxiliar o sacerdote nos sacrifícios, enfim, eram os auxiliares do sacerdote. Seria como hoje os diáconos da igreja. Então, a pessoa entregava o dízimo para os levitas, entendeu bem? Todos os levitas viviam desse dízimo, todos. Então, seria como se hoje os diáconos vivessem desse dízimo. Porém, suponha que tivesse ali 200 levitas. Uma parte trabalhava como guarda no templo, outra parte trabalhava conduzindo os utensílios sagrados, outra parte atuava no louvor, tudo bem? Por exemplo, 200 levitas. Cada levita recebia o dízimo da população, do povo. E cada levita que recebia o dízimo do povo pegava 10% daquilo que ele tinha recebido e entregava para o sacerdote. Então os levitas recolhiam o dízimo e repassavam para o sacerdote o dízimo dos dízimos. E aí, como eram muitos levitas, né? Então o sacerdote acabava ficando com um valor, né? Um valor maior. Tudo bem? Então, esse era todo o processo ali da entrega do dízimo, certo? Então, quando surgiu a igreja, os fiéis encaravam assim como a coisa mais natural do mundo ele entregar o dízimo. Por quê? Porque fazia parte da vida deles. E, na verdade, o que acontece? Hoje, foi abolido. Mateus 23, 23 não diz que Jesus aboliu o dízimo. Jesus disse que o homem não deve apenas entregar o dízimo. É diferente. Deve entregar o dízimo, sim, mas não deve esquecer da justiça, da misericórdia e da lei. Então, o que Jesus condena é o homem querer dizer: entreguei o dízimo, fiz tudo. Não, não fez tudo, não. Fez uma parte importante, mas não é suficiente. Fez uma parte importante no reino de Deus, porque o reino de Deus na terra vive dos dízimos. Perfeito? Porém, falta. Falta o quê? Praticar justiça, misericórdia e fé. Muito bem. Então, é justamente nesse sentido que Paulo dizia: então, eu sou um ministro de Jesus, sou um apóstolo de Jesus. E como Pedro e os irmãos do Senhor e todos os demais apóstolos, eu tenho direito também de viver, de parar de trabalhar. E quando ele dizia parar de trabalhar, trabalhar com as mãos. Igual eu falei, ele fazia tendas em Corinto para poder sustentar o seu ministério. Então ele falou: mas eu tenho direito de parar de trabalhar também, como os demais já pararam. Entende? Para poder me dedicar só ao Evangelho. Muito bem. Só que Paulo vai dizer mais adiante o seguinte, que é ele que está falando aquilo ou a lei também não diz isso? Aí Paulo vai evocar a lei. Qual lei? Aquela que Moisés fez lá no Sinai, em que o dízimo foi o quê? Institucionalizado. Se tornou um dever. Tudo bem? Então, quando houve a institucionalização do dízimo, Paulo vai dizer algumas normas, algumas regras editadas por Moisés. E Paulo diz: então, porque na lei diz: não ligarás a boca ao boi que trilha o grão. O que ele quer dizer com isso? Ele está perguntando: será que Deus está realmente preocupado com os bois? Ou ele não diz isso por nós? Aí ele fala: certamente que é por nós. Por quê? Porque aquele que trabalha deve participar do fruto do seu trabalho. Perfeito? Então, qual que é o sentido disso? Bom, assim como o homem cujo boi trabalha para ele trilhando o grão não pode ligar a boca do boi: eu não vou deixar você comer. De jeito nenhum, que é isso. O boi trabalhou, agora deixa o boi comer. É justamente esse sentido que Paulo está dizendo ali. Deus não está falando isso
preocupado com os bois, mas é preocupado principalmente com o homem dele, com o agente dele, que ministra a palavra dele, que faz a obra dele e que deve fazer o quê? Viver só para isso, sem outras preocupações. É nesse sentido. E aí Paulo vai fechar, né, dizendo o seguinte: assim ordenou também o Senhor. O que o Senhor ordenou? Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Simples assim. Então, quando Paulo diz assim ordenou também o Senhor, ele está falando o seguinte: bom, agora, se você discutiu até agora, agora não tem mais como você discutir. Porque se você questionar, se você discutir, você vai estar discutindo com o Senhor. É o Senhor que mandou fazer isso. Amém? Aí no capítulo 10, Paulo vai falar sobre os riscos, né, que nós corremos na nossa caminhada cristã. E ele vai fazer um paralelo, uma comparação entre nós e aquele povo de Israel, que Deus tirou como mão forte da terra do Egito, conduziu a terra prometida. E a palavra diz que todos passaram pelo mar, viram o mar se abrir, né? Todos comeram do maná, o maná caiu e todos pegavam, né, de segunda até sexta-feira, e nessa eles pegavam o suficiente para sexta e para o sábado, né, verdade? E todos, né, viram aquelas maravilhas que Deus fez. Todos viram e passaram pelas mesmas experiências. Mas vai dizer o seguinte, uma palavra triste: mas Deus não se agradou da maioria deles. E coloca a maioria nisso, irmãos. Porque de 603.550 homens que saíram, 603.548, ou seja, todos menos 2, morreram pelos acontecimentos que a Bíblia vai relatar. 23 mil morreram num dia, outros milhares morreram em outro dia porque murmuraram, outros morreram porque praticaram idolatria, enfim. Aí foi assim, morrendo às pencas, aos montes, aos milhares. Até que, daqueles 603.550, chegaram só 2 até a Terra Prometida. Chegou um número maior, mas porque nasceram durante a viagem. Entende? Então, na verdade, saiu 603.550 e chegou 600.730, mas não fizeram parte da contagem inicial. Amém? Então, aí no capítulo 11, ele vai falar justamente sobre a questão da adoração pública, do culto, da ceia do Senhor, e vai corrigir a igreja no sentido dela prestar mais atenção, reverenciar mais e participar e ver a maneira, né, de participar dignamente da ceia. É para participar da ceia, com certeza. Quando participamos da ceia, estamos lembrando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E a cruz, conforme nós falamos, é o centro do evangelho, é o centro da nossa vida cristã. Amém? Então, cada vez que participamos, estamos relembrando o sacrifício de Jesus por nós. Porém, até pelo fato de relembrar isso, devemos fazer o quê? Fazer um exame. E esse exame não pode ser de uma outra pessoa me examinando. Tem que ser cada um examinando a si mesmo. Nesse exame, então, nós relembramos, né, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que dissemos, tudo aquilo que desagradamos a Deus, tudo aquilo que desagradamos ao nosso próximo e pedimos perdão. Seja muito bem-vindo, meu sobrinho Eli, Deus te abençoe. E pedimos perdão. E à medida que pedimos perdão, participamos da ceia dignamente. Então a nossa dignidade não está em não pecar. A nossa dignidade está em caso venhamos a pecar, reconheçamos o pecado, nos arrependamos e busquemos o perdão do Senhor. Amém? Então ele fala, você vai se examinar e depois participar da ceia. Aí no capítulo 12, Paulo vai falar sobre a questão dos dons, né? A importância dos dons e como que eles devem ser usados. E nesse sentido, irmãos, ele fala com toda certeza, ele fala, há diversidade de dons, mas há um só Espírito. Há diversidade de serviços, mas um só Senhor. E há diversidade de operações, mas um só Deus é que opera tudo em todos.
E ele diz então que o Espírito Santo distribui os dons na igreja para que ela alcance um fim proveitoso. O que é um fim proveitoso? É para promover a edificação da própria igreja. Aí no capítulo 13, ele vai falar do dom de línguas, né? Ainda que eu falasse língua dos homens, dos anjos e tal, vai falar do dom de língua, dos demais dons, de cura, de milagres, do sobrenatural. Vai dizer o seguinte: mais importante do que tudo isso é você exercitar o amor. É você ter o fruto do amor na sua vida e deixar que ele beneficie a vida de muitas pessoas. Amém? No capítulo 14, ele vai falar justamente da excelência de alguns dons em relação a outros. E é aí que Paulo vai falar que falar em línguas é muito bom, é extraordinário, é glorioso, é maravilhoso. Porém, aquele que fala em línguas edifica apenas a si mesmo. Aí ele fala, então, se aquele que fala em línguas edifica só a si mesmo, e aquele que profetiza ou que interpreta as línguas edifica a igreja, então o dom de profecia ou de interpretação é mais útil, mais proveitoso para a igreja do que o falar em línguas. Então, se você fala em línguas, ore para que também você possa interpretar. Amém? E ele então incentiva a igreja a buscar realmente os melhores dons. E depois ele fala, irmãos, e tem mais uma coisa. No culto, não pode haver aquela confusão. Tudo pode ser feito no culto, mas tem que ser com decência e ordem. E quando ele fala de decência e ordem, ele está querendo dizer da importância do horário, porque aquela pessoa, principalmente aquele visitante, sabe, aquela pessoa que veio na igreja pela primeira vez, ele fala, bom, o culto termina 9 horas. Então não pode terminar 9h30 ou 9h40, 10 horas. Tem que terminar 9, para que ele possa sair de lá e fazer os compromissos dele, o ônibus dele que vai passar 9h10, vai passar 9h30, entende? O tempo de trajeto para a casa dele, que vai demorar não sei quanto tempo. É necessário que essas coisas sejam muito bem atendidas, justamente para que, conforme a palavra de Deus diz aqui no capítulo 14, último versículo, faça-se tudo com decência e ordem, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? Aí vem o capítulo 15, o glorioso capítulo da ressurreição, um dos mais extraordinários que tem na palavra de Deus, né? E esse capítulo 15 vai falar justamente sobre o fato da ressurreição. A ressurreição vai acontecer, mas ela vai acontecer no tempo certo. E ela tem um rito. E qual que é o rito da ressurreição? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Esse momento do arrebatamento é quando os nossos corpos serão transformados e serão tornados semelhantes ao corpo de Jesus depois de glorificado. E Paulo diz, quando isso que é mortal se reveste da imortalidade, isso que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, então será dito o que foi falado. Tragada foi a morte na vitória. Amém? Aí haverá o cumprimento de toda a vitória de Jesus Cristo sobre todos os inimigos. Porque conforme diz a Paulo diz nesse capítulo 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando esse inimigo e a morte for vencido, os que morreram em Cristo, mesmo vivendo na glória em espírito, recuperarão seus corpos, ressuscitados em glória, em majestade, para incorruptíveis, para a semelhança do corpo de Jesus. Então isso que está reservado para mim e para você. Amém? E Paulo então conclui a sua carta falando sobre a coleta, né? Que é feita pelos cristãos que estavam passando por dificuldade. E isso indica o que, irmãos? Que a palavra de Deus nos garante a provisão, o suprimento, mas muito desse suprimento não vem diretamente de Deus. Entende? Deus quer usar instrumentos na terra para suprir as necessidades dos seus filhos na terra. É por isso que Deus concede funções diferentes, posições diferentes, tarefas diferentes à sua igreja na terra. Então tem aqueles que recebem muitos recursos e Deus quer que ele use esse recurso de maneira sábia.
O que é usar recursos de maneira sábia? É falar, bom, Deus me deu muitos recursos, mas não é para que eu use esses recursos só para mim. É para que atenda a necessidade do meu próximo, do meu irmão. Porque o desejo de Deus, na verdade, é para que haja igualdade. É para aquele que tem muito não sobre, e para aquele que tem pouco não falte. Para quê? Para que haja igualdade. E para que cada membro do corpo cuide adequadamente do outro membro, reconhecendo que somos um corpo só. Então, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é glorificado, todos se regozijam com ele. Esse é o sentido. E esse é o verdadeiro sentido da unidade que ele declara que deve haver na igreja. Lembra o problema da divisão? Então, a unidade precisa se fazer presente na vida da igreja, mas ela tem que se manifestar de maneira prática, de maneira real e verdadeira. Amém? Então, Paulo diz, então, vocês estão fazendo uma excelente coisa, porque os judeus deram para vocês bens espirituais. Então é justo que vocês retribuam com bens materiais. Tem esse sentido também. Você foi abençoado por alguém, você foi beneficiado. Gálatas 6, versículo 6 e 8 fala o seguinte, que aquele que ensina a palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ele, aquela pessoa, está te concedendo uma grande bênção, uma grande vitória, uma fonte de conhecimento inesgotável. Está trazendo para você aqueles tesouros escondidos. Aí você vai e conquista alguma coisa. O que você vai fazer? Eu conquistei com a ajuda dele. Então eu vou repartir com ele todo o fruto do meu trabalho. É isso que Abrão fez com Melquisedeque. Abrão reconheceu, Deus me abençoou, então eu vou abençoar o servo de Deus, que foi a fonte, né? Que foi o canal de bênção sobre a minha vida. Então é nesse sentido que o dízimo, e não apenas o dízimo, mas todas as demais contribuições, as coletas, as ofertas, os votos, são úteis e necessários e imprescindíveis para a nossa vida hoje. Se você abrir a sua vida para viver essa realidade, Deus vai abrir as portas e as comportas sobre a sua vida e vai derramar uma grande abundância sobre você, em nome de Jesus. Amém? Todo o nosso trabalho, irmãos, é feito de maneira totalmente voluntária. Nós não recebemos um centavo de quem quer que seja. Mas, se Deus moveu o seu coração em investir no nosso ministério, faça isso. Porque Deus conta com você para que a palavra dele corra velozmente sobre a terra e atinja milhares e milhões de vidas em todos os lugares para onde ele nos enviar. Então, eu deixo esse desafio para você. Se você se sentir impactado com isso e desejoso de investir neste ministério, faça isso e Deus vai honrar você e vai te conceder bênçãos extraordinárias, porque ele é o dono do ouro e da prata, Senhor de todas as coisas. E é nele que nós nos movemos e que nós existimos em nome de Jesus. Então, se você entende, se você concorda, dê o seu amém, declare e se coloque diante de Deus nesse momento. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Amado Senhor, eu quero te louvar por cada pessoa, Senhor, de perto ou de longe, que se por esse tempo, Senhor, para estar diante de Ti, para ouvir esta palavra. Nós te declaramos a Tua palavra sem distorção e queremos, Pai, que ela seja compreendida, entendida por Teu povo, Senhor, por cada pessoa que ouvir, por cada um daqueles que foram chamados, Pai, à comunhão do Teu Filho, em nome de Jesus. Que Tu estejas movendo cada um dos Teus filhos na direção e no sentido que Tu tens para a vida de todos nós, em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, compreender a extensão, a profundidade, a amplitude do Teu amor por nós e da nossa responsabilidade para contigo e para com o Teu reino. A Tua palavra deixa claro, Senhor, que alguns vão e anunciam a palavra, mas outros ficam de retaguarda e intercedem. E aí disse ainda aqueles, Pai, que fornecem os recursos necessários para aqueles que se disponham a ir, possam ir sem qualquer outro tipo de preocupação. Levanta, Pai, dentre as pessoas que assistiram a live, e dentre aqueles que ainda assistirão,
todas essas classes de pessoas. Nós recebemos com gratidão esse presente, essa dádiva das tuas mãos, e consagramos a ti e ao teu serviço e à glória do teu nome para sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Então, irmãos, que cada um de vós, cada um de vocês, né, recebam essa palavra como a minha amada esposa colocou, palavra abençoadora de Deus. Amém? Paulo foi instrumento para editar essa palavra, para divulgar essa palavra em primeira mão. E hoje Deus usou a minha vida para colocar diante de você esse resgate das verdades que o apóstolo ensinou há 2000 anos atrás e que nós hoje entendemos e compreendemos que devemos permanecer na imutável, na infalível, na insubstituível palavra de Deus. Conforme Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Então, que essa poderosa palavra de Deus faça o efeito que Ele deseja na minha vida e na sua vida e na vida de cada um daqueles que ouvirem essa palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. Quero cumprimentar o Danilo Arruda, né? Se você puder voltar e acompanhar desde o início, você será muito abençoado e edificado em nome de Jesus, como também a Rosilene, né, minha sobrinha, casada com o Paulo, em nome de Jesus, sejam abençoados. E se vocês chegaram agora, deem uma retornada, revejam lá, porque Deus tem coisas preciosas para falar para o seu coração, para transmitir para a sua vida, para te enriquecer com bens espirituais que já foram concedidos por nós através de Jesus Cristo, em nome de quem nós abençoamos vocês e nos despedimos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, para a honra e glória do nome do Senhor.